Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para aprender com a Santa Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. O encontro de Jesus com o doutor da lei, de nome Nicodêmio. Queridos, antes de começar a leitura, quero lhe chamar a atenção para uma coisa muito importante. Como brasileiro que somos, de uma cultura religiosa, quero logo lhe segurar que não estou aqui para fazer crítica religiosa, o objetivo jamais será esse, mas sim falar a verdade de acordo com a palavra de Deus. Mas como todo brasileiro que somos, de uma cultura tipicamente religiosa, nós conhecemos de certa forma Deus, nem que seja apenas de ouvir, mas conhecemos e o tememos até. Sabemos que Ele existe, sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele nos sustenta. Temos fé nele. Dizer que só quem não é crente não tem fé é agredir as pessoas. Porque eu nasci e me criei no catolicismo e sempre tive fé. E sempre tive fé. E minha mãe era um exemplo de fé para mim, sempre foi. Minha mãe veio se converter aos 80 e acho que 2 anos, por aí, se não estiver enganado. Faz pouco tempo que ela se converteu. Os irmãos terão uma ideia. Mas eu quero chamar a atenção dos amados para um detalhe interessante que nós vimos aqui nesse texto, nesse encontro de Nicodêmio com Jesus. Jesus estava em pleno ministério quando um homem, doutor da lei, que ensinava nas sinagogas, ensinava sobre as Escrituras, ensinava ao povo, era um mestre, um professor, e que ouviu da fama de Jesus, ouviu dos feitos de Jesus, assim como eu e você ouvimos. Nós nunca vimos, né? Ele teve o privilégio de poder estar com Jesus, nós não. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu, né? Então, se a gente crê sem ter visto, nós somos ainda mais felizes. E até porque Nicodêmio teve esse encontro com Jesus, mas a Bíblia não fala mais muita coisa dele, é certo. Quando Jesus foi morto, ele se juntou com José de Arimateia e foi sepultar Jesus. Se ele era discípulo de Jesus, às escondidas, não tem muita informação sobre isso. Pelo menos José de Arimateia era. Mas Nicodêmio ficou curioso em ouvir de Jesus o que Jesus fazia, os milagres. Cego de nascença sendo curado, tendo sua vida restaurada. Gente morta sendo ressuscitada. Muitas coisas Jesus fazendo. E todos corriam para ouvi-lo. Grandes multidões o cercavam por qualquer lugar que ele fosse. Então Nicodêmio pensou consigo: eu preciso ver este homem, eu preciso conversar com ele. Então Nicodêmio se dirige até Jesus de noite, para que ninguém o visse, certamente por medo das autoridades judaicas, os fariseus, que eram do grupo que ele fazia parte, que eram os piores inimigos de Jesus. Os fariseus eram os piores opositores a Cristo. Então, sendo Nicodêmio um dos fariseus, obviamente que ele não ia correr o risco de encontrar com Jesus à luz do dia, ser visto e podendo ser excluído, da sinagoga. Então Nicodêmio foi de noite, como diz aqui o texto, encontrar-se com Jesus. Versículo 1 do capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodêmio, príncipe dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que o Senhor nos faça entender a sua palavra. Então, queridos, como já disse, Nicodemo era uma pessoa que, dentro de um contexto em que as pessoas são conhecidas por aquilo que tem e conhece em termos de estudo, de intelectualidade, Nicodemo com certeza seria para aqueles um homem que conhecia Deus. Ele se considerava um filho de Deus, porque ele ensinava sobre Deus às pessoas. Ele era um mestre. Mas logo ele se encontra com Jesus e chega até com elogios a Jesus. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, reconhecendo, né, a grandeza de Jesus e de onde ele vinha, da parte de Deus. E, gente, naquele contexto, na época de Cristo, ser reconhecido como um mestre, como um professor, era uma grande honra. Então, se fosse outro, né, no lugar de Jesus, já ficava muito contente, né? Seja bem-vindo, Nicodemo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Você é um mestre, vindo se encontrar comigo, é muito bom. Mas Jesus parece até mudar de assunto. Jesus leva Nicodemo a refletir sobre algo que Nicodemo nunca escutou em sua vida, nunca ouviu falar. Enquanto Nicodemo vem dizendo para Jesus reconhecer ser ele um mestre vindo de Deus, em função dos milagres que Jesus operava, Jesus diz para Nicodemo que nada dessas coisas teria importância se ele não nascesse de novo. Em outras palavras, Nicodemo, mesmo que você reconheça que eu vim de Deus e que eu sou um mestre, e mesmo diante de tudo que você é, na sua cultura, na sua sociedade, e o que você faz, não adianta se você não nascer de novo, você não entrará no reino do céu. É complicado, meus irmãos. É complicado, é muito duro para alguém que o tempo inteiro achou-se ser de Deus, pertencer a Deus, alimentando em si a esperança de um dia, quando partir desse mundo, ir para junto de Deus, e de repente você ouvir que todo o seu currículo religioso não adiantou, não adiantará, para que você possa chegar à presença de Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemo: é preciso nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Guarde isso, Nicodemo. Aprenda isso. Você é um homem importante. Você é um homem de destaque na sua sociedade. Todos te admiram, todos te ouvem. E muito mais importante é você reconhecer que eu vim de Deus e que sou um mestre. De fato, é claro, Jesus não falou isso tudo, mas indiretamente
ele disse isso aqui quando ele fala para Nicodemo que é preciso nascer de novo para entrar no reino do céu, para entrar no reino de Deus. Então, diante dessa pergunta, Nicodemo fica confuso, sem saber para onde ir. Ficou sem saída. Então Nicodemo replica, perguntando de volta para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso é impossível. Nunca se ouviu na história algo semelhante. Nunca existiu alguém, depois de velho, voltar a nascer. Então isso não faz sentido. Não faz sentido, Jesus. Então Jesus continua o diálogo com Nicodemo, insiste na mesma situação em lhe dizer que seria necessário nascer de novo para ter vida em Deus. Então Jesus diz no versículo 5, na verdade, isso na verdade duas vezes, é para garantir que é verdade, que não há sombra de dúvida. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele fecha dizendo no 6 que o que é nascido da carne é carne. Eu, você, todas as pessoas nasceram da carne. Por que Jesus disse que nasceu da carne? Ora, o pecado ao entrar no homem, em Adão, corrompeu toda a humanidade. Logo, todos se perderam diante de Deus. De acordo com a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos, separados, afastados estão da presença de Deus, da glória de Deus. Mas Paulo não fica por aí. Paulo, no capítulo 6, versículo 23, também ele diz que o salário do pecado é a morte. E foi exatamente isso que o pecado trouxe à raça humana, por meio da desobediência de Adão, a morte espiritual para todo ser humano na face da terra. Logo, ninguém que nasce vive a vida inteira sem conhecer Jesus, sem passar por Jesus, terá a oportunidade de ter vida eterna. Porque o pecado nos afastou da presença de Deus. Por isso Paulo escreve: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus, de graça, foi de graça para mim, para você e para todo aquele que crê, mas custou o duro preço da vida de Jesus naquela cruz. E só para você saber, querido, a morte de cruz era a morte de um maldito. A pessoa que fosse condenada a morrer na cruz era uma pessoa amaldiçoada pela sociedade. Tão terrível era a morte de cruz. E sabe por que Jesus foi morto naquela cruz? Porque ele foi amaldiçoado por causa dos nossos pecados. Pastor, que palavra dura é essa, Jesus? Isso mesmo, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Isaías, não me lembro agora o capítulo e o versículo. Se alguém lembrar aí, por favor, e quiser compartilhar, pode compartilhar para que a gente possa transmitir para os outros, né? Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Certo? Por isso ele foi crucificado. Por isso, quando estando na cruz, Deus o abandonou, para que ele pagasse pelo preço do pecado. Ele foi abandonado. Isso. E ele grita
E ele grita na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Pastor, se acaso desejar, eu posso estar compartilhando sobre o texto. Pode compartilhar, irmão Ricardo, por favor. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22, e diz o seguinte: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte, tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deverá permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Pronto. Deuteronômio, não Isaías. Muito obrigado, irmão Ricardo. Capítulo 21, versículo 22 até o 23. Isso, muito bom. Isso é para assegurar de que o que está sendo dito não é coisa absurda, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E Jesus foi por nossa causa. Por isso, querido, estando o homem morto em pecado, toda a humanidade morta em pecado, eu quero lhes dizer uma coisa. As palavras, de acordo com as palavras de Jesus a esse doutor da lei, Nicodemo, essas palavras nos ensinam que reconhecer a existência de Deus, ou até mesmo ser um religioso, não garante a ninguém direito de salvação ou entrada no seu reino. Não garante. Porque se fosse por outro motivo que eu e você fôssemos salvos, se não pelo sacrifício de Cristo, não teria razão pela qual Cristo tivesse morrido. Não tinha para que Cristo vir ao mundo ser maldito por nossa causa. Então, logo, o caminho para o céu chama-se Jesus Cristo. Como ele diz lá em João 14,6. Esse eu sei, esse eu lembro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, o pecado escravizou o homem ao inferno, infelizmente. Mas Jesus também diz em João capítulo 8, eu não lembro o versículo, mas sei o capítulo, diz que se ele libertar, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos, o que salva é uma religião? É você ter certeza que Deus existe? É ter fé em Deus? Tudo isso ajuda, nos encaminha para o que é mais importante e definitivo e importante para a salvação. Nos leva a Jesus. Precisamos abrir nossos corações para Jesus e não nos contentarmos somente por fazer parte de uma religião. Porque se nos conformarmos com isso, vamos correr um grande risco de sermos decepcionados no dia em que Ele voltar para nos levar para si. Certo? Quando Jesus diz que é preciso nascer de novo para fazer parte do seu reino, significa que existimos em uma esfera totalmente perdida, de perdição, onde a única saída é nascer no Espírito. Nascer no Espírito. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia, lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Vamos acompanhar aí esse texto, que será o último de hoje. Ezequiel 36, versículo 26 e 27.
Por que que nós temos que nascer no Espírito? Foi esse nascimento no Espírito que Jesus estava querendo que Nicodemo entendesse. Mas Nicodemo não entendeu. Nascer no Espírito, ele não entendeu, apesar de ser um mestre na lei. O nascimento da carne natural não nos leva a Deus. É preciso nascer no Espírito. Como isso? Vamos ler aqui o texto de Ezequiel 36, 26 e 27, que diz assim. Isso é palavra de Deus através do profeta para o seu povo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós, olha gente, um espírito novo. Presta atenção. Dar-vos-ei um coração novo, porque o coração antigo está corrompido pelo pecado, só deseja pecar, só tem coisa ruim, certo? Então o Senhor vai dar um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito. Deixa eu ver aqui. Um novo espírito, um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Carne no sentido de ser frágil, né? De ser sensível, capaz de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Um coração de pedra não sente nada, não é isso? E o versículo 27 é o mais importante, que diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Queridos, nem eu e nem você seríamos capazes de entender e viver e obedecer às coisas de Deus sem que o seu Espírito estivesse em nós. Por isso o Senhor faz todo esse processo. Ele renova o nosso coração, Ele nos dá um coração sensível, e Ele renova o nosso espírito e põe em nós o seu Espírito, o Espírito Santo. Então Ele unifica o seu Espírito ao nosso, que foi renovado, nos dando condições de ouvir a sua voz, de entender a sua mensagem, e de nos render a Ele, porque a nossa carne só quer pecar. A nossa natureza carnal só deseja pecar, não tem prazer nas coisas de Deus. E ainda assim, queridos, temos que guerrear diariamente contra a carne que quer nos afastar da presença de Deus. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus, todo aquele que crê tem a oportunidade de se reconciliar com Deus a partir do momento em que dá ouvido a esta mensagem, não necessariamente esta aqui agora, mas a mensagem da palavra de Deus, a mensagem da cruz, que Cristo pagou o preço por nós. Com certeza, quando fizermos isso, de acordo com João capítulo 1, versículo 12, que diz: todo que crê receberá o direito de se tornar filho de Deus. Todo que crê em Jesus. Então, guarde isso nessa noite. Não será o fato de conhecer, de saber que Deus existe, nem tampouco será o fato de pertencermos a uma religião que nos garante salvação, que nos garante entrada no reino do céu. Mas é nascer de novo, nascer no Espírito, é receber o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, para que assim nós tenhamos vida nele. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus esteja cada dia
fortalecendo sua fé e lhe dando convicção de que vida em Cristo, vida em Deus, é vida no Espírito e não na carne. Fique com Deus, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.